Eu sou Érico Gondim, eu sou designer e artista visual, trabalho em diversas vertentes do design, hoje em dia focado principalmente na área de produtos autorais. Minha formação inicial é realizada aqui em Fortaleza, através do Instituto Dragão do Mar, no Centro de Design. Eu tenho uma formação generalista de design, tanto na área de produto, como na área gráfico, na área focada no artesanato, mas também passei por uma formação de artes plásticas, então eu tenho uma atuação focada nas artes visuais, trabalhando com pintura, escultura, e posteriormente focado só em produto. Então, juntando um pouco dessas experiências que eu também tive profissionalmente dentro do meu estúdio, trabalhando de forma gráfica e tudo, eu meio que mesclo um pouco de todas essas áreas, para exercer uma série de trabalhos, que é focado na cenografia, que é algo mais efêmero, mas também focado em algo que é mais permanente, que é na área de produtos autorais. Então, hoje em dia eu acabo abrindo um leque dentro do meu trabalho, depende da necessidade do projeto ou da necessidade do cliente. O Ceará ainda, eu acho que ele na verdade, ele tem uma cultura nesse aspecto estético, do design, ainda um pouco trabalhada, Apesar da gente ter um celeiro incrível, o Brasil como todo, o Ceará tem um celeiro incrível no sentido estético, cultural, enfim, uma série de referências que a gente pode trabalhar muito mais que muitos outros países que a gente conhece. Então eu acho que aqui a gente tem uma potencialidade imensa que a gente pode trabalhar com o design, em todas as vertentes do design, seja moda, seja produto, seja gráfico. Dentro do meu trabalho, eu procuro sempre buscar muitas referências da minha cultura, em função das experiências que eu tenho, porque eu faço algumas consultorias focado no design social, que já é um trabalho em que eu tenho essa imersão junto a grupos artesanais. Então eu tenho essa inspiração do artesanato, das técnicas artesanais, de algumas referências tradicionais que a gente tem, da nossa cultura, e procuro aplicar isso dentro do meu produto ou trabalhar em parceria com eles. Então, o meu trabalho tem um pouco dessa referência, e eu gosto de trabalhar muito a estrutura, então é um celeiro para mim aqui, o Ceará. A divulgação do trabalho, eu acho que ele está muito baseado no meu repertório, Eu acho que eu procuro estar sempre imerso junto a pessoas que trabalham com a economia criativa, ter parcerias, como no caso a IA7, como no caso outras empresas do setor, que possam estar abertas a colocar o produto da gente no mercado, colocar numa loja ou provavelmente participar de exposições e eventos culturais que acontecem na cidade. Eu acho que é a forma da gente que trabalha com a criatividade de expor um pouco do que a gente tem a oferecer, e mostrar como a gente faz essas relações culturais dentro de um objeto que vai estar atendendo um cliente dentro de uma sala de estar, ou provavelmente uma cenografia, uma vitrine, enfim, existe uma série de possibilidades. O trabalho de sustentabilidade dentro do design, ele é um aspecto que hoje em dia é assim, meio que fundamental, para a gente estar desenvolvendo alguns projetos, até porque é uma necessidade constante da gente buscar produtos cada vez mais que não afetam a natureza, ou que a gente possa também reconstruir
né, para que ele tenha um ciclo de vida maior. Do mesmo jeito, a gente pode também trabalhar a sustentabilidade no aspecto social, que é quando o design ele entra dentro da comunidade, ele está exercendo um trabalho para enaltecer o artesanato e favorecer com que esse grupo artesanal possa ter uma forma de renda diferente, né? A melhoria de renda, a melhoria de visibilidade. Existem vários aspectos que a gente pode trabalhar a sustentabilidade com o design. Eu tenho peças que foram desenvolvidas, inclusive eu tenho uma peça que foi desenvolvida quando eu estava no mestrado em Londres, né, que busca essa referência do artesanato, que se chama cadeira Ivy. É uma cadeira que ela foi para uma exposição lá no London Design Festival e posteriormente participou aqui da Bienal Brasileira de Design, em Florianópolis, aqui no Brasil, e teve um grande interesse, né, porque na verdade é uma peça que ela tem essa referência do tradicional, do artesanal, mas com produtos, com materiais contemporâneos, né? Então eu sempre busco um pouco dessa referência. Então, assim, é um produto que ele tem uma outra vertente, não só no sentido artesanal, mas que ele tem uma referências na natureza, né, por ser algo mais orgânico. Então, por ter essa referência, a gente tende, né, a gostar mais, a se sentir mais confortável dentro de um objeto como esse. A luminária Corrupio, ela é um projeto realizado em parceria com um escritório lá do Sul, que eles prensam o plástico, né, coletados do lixo, né, trabalham com coletores de lixo, e esse plástico é transformado numa placa, e aí eles queriam desenvolver alguma coisa com essa placa. Aí, em parceria com eles, eu desenvolvi a luminária. Ela tem o nome Corrupio porque Corrupio é um brinquedo muito utilizado pelas crianças aqui no Brasil, que ela pega as tampinhas, amassa, ou seja, ela utiliza do lixo, né, como uma forma de realizar um brinquedo. Então, com essa referência do lixo, surgiu o nome Corrupio, né? É uma luminária que ela tem essa relação da sustentabilidade e recentemente participou de uma exposição lá no Canadá, lá em Montreal, e agora esse ano ela vai estar participando de Milão, né? Da Feira de Milão, agora que acontece em abril. Eu gosto muito de trabalhar, em alguns casos, com peças exclusivas, que não necessariamente têm uma relação direta com o produto em série, né? Ele pode ser um produto que ele tem uma produção que é mais limitada, né? Como é o caso da mesa Vibra, né? Que é uma mesa que eu desenvolvi em 2017 e participei com a exposição dela lá na MAD, que é um evento de produtos inéditos que acontece aqui no Brasil, em São Paulo, lá no Ibirapuera. E é uma mesa que ela tem essa relação direta com a interatividade e com a sustentabilidade. A interatividade por quê? Porque é um produto feito de diversas peças que são móveis e que à medida que você move essas peças, você consegue fazer com que a mesa deixe de ser quadrada para ter uma outra forma. Então a mesa ela se adapta às formas. Se você encosta a mesa num jarro, por exemplo, eu posso adaptar a mesa a esse jarro. Então ela muda de forma de acordo com a necessidade do dono. Hoje em dia eu não quero ela quadrada, hoje eu quero que ela fique um pouquinho mais orgânica. Então eu posso modificar ela através dessas necessidades, que é muito do usuário, né? A mesa Vibra também, pelo lado da sustentabilidade, ela foi feita através da reutilização de sobras de madeira da construção civil. A maçaranduba, que é uma madeira utilizada na construção civil, na construção de caibros de casas, né? E existem muitas sobras desses materiais. E a partir dessa sobra de material da maçaranduba, que é uma madeira nobre, que a gente meio que não dá muito significado para ela aqui no Brasil, mas fora eles dão, né? Então, eu
procurei fazer a reutilização desse material e foi utilizada na confecção dessa mesa. Né? É uma madeira dura, que ela precisa ser trabalhada com muito cuidado, mas que também é bastante resistente. Então, a partir da oportunidade que eu tive lá na MAD, que eu me coloquei na exposição da mesa, a mesa foi eu fui convidado para expor a mesa, né, lá na Piazza, que é um leilão lá em Paris, né, então foi exposta lá e foi arrematada por um apreciador. O meu processo como designer, ele se assimila muito com o meu processo de artista. Ele não é a mesma coisa, mas vai depender do caso. Né? Por exemplo, quando eu trabalho com um cliente direto, né, então eu tenho a necessidade de atender a necessidade direta de um cliente. Então, são relações mais limitadas e mais direcionadas. Né? E como artista, eu já tenho uma relação mais íntima comigo. Né? Então, eu acho que é bem diferente quando eu atuo nas duas áreas. Porém, eu utilizo do mesmo repertório, né, para os meus projetos. Né? A minha técnica, a minha forma de pensar criativamente, eu acho que tudo isso é a mesma coisa. Né? Então, quando eu desenvolvo um produto que é meu, né, que tem uma relação autoral, eu utilizo desse meu repertório de referências de acordo com as experiências que eu tenho no artesanato, numa viagem que eu fiz. Eu procuro trabalhar isso sempre através de elementos volumétricos, né, através de modelos volumétricos ou com desenho. Tem um sketch sempre à mão, né, coletando essas ideias e aos poucos desenvolvendo. Quando ele é autoral, de certa forma, eu tenho mais tempo para realizar isso, né? Então eu vou trabalhando aos poucos até chegar a um resultado. Com o cliente eu já tenho um prazo, né? Então a minha relação com a criatividade ela tem que ser mais acelerada, né? E tenho que buscar soluções mais diretas. Acho que depende. O trabalho do designer dentro do mercado é bastante difícil, né? Até porque a gente tem que construir muito, a gente fala até catequizar os clientes, né? Porque como a gente não tem uma cultura muito forte dentro da área, então é importante a gente, toda vez que entrar em contato com o cliente, a gente informar o que é o design, como é que é o processo de trabalho, quais são os resultados, porque muitas vezes muita gente tende a achar que o design é um processo que a gente cria assim, de um dia para o outro, e não é assim. Existem processos metodológicos que a gente utiliza para realizar determinados trabalhos e, obviamente, dentro do processo de criação existem insights, né? Mas nem todo insight ele é a representação real do projeto. A gente tem que trabalhar um pouco árduo em cima disso, porque existem aspectos técnicos, existem aspectos de ergonomia que a gente deve considerar em todos os projetos, existem aspectos de segurança, da utilização dos materiais. E outra coisa, o designer ele constrói significados, né? Ele não só desenvolve aspectos estéticos de um produto, esses significados estão relacionados à cultura do projeto em si, de alguma coisa que o cliente queira, ou relativo a uma cultura, ou relativo a uma necessidade específica, né? Às vezes que pode ser até médica, por exemplo. Né? Eu já fiz um projeto focado numa criança que tem atrofia muscular espinhal. Então, o foco era a necessidade dessa criança se estabelecer firmemente, né? O aspecto não era estético, era segurança. Né? Então, vai depender do propósito de cada projeto, o design abordar. Né? Ele pode também estar responsável dentro do processo, mudar aspectos do processo produtivo para diminuir a quantidade de materiais de uma peça
e ter uma otimização, né? Diminuir o tempo de produção, melhora o custo, né, daquela peça, melhora também uma série de outros aspectos dentro da construção daquilo, né? O design ele não só trabalha com estética, né, mas trabalha com outras vertentes. Um aspecto que eu acho importante é essa relação também com o empresário, né? Então, às vezes, muita gente acha que o designer está colocando somente aquilo dele, né? Mas quando trabalha com a indústria, você tem que entender o processo industrial, né? O processo produtivo, como é que o cliente pensa, a indústria pensa, né? Para você buscar todos esses aspectos num produto só, né? Então, você tem que otimizar essas informações, né? Para poder digerir dentro de algo que é interessante para o mercado, que é interessante para quem compra, mas também para quem vende, né? Então tem esse lado do marketing que a gente tem que ter um pouquinho a considerar. Atuar na profissão é muito bom, trabalhar com a criatividade, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Então eu acho que no mercado que a gente está, aqui no Brasil, principalmente no Ceará, a gente percebe que as pessoas ainda não estão muito informadas a respeito do nosso trabalho, né? O quão importante ele é dentro das relações de mercado, dentro do contexto de venda, do contexto de informação. Acredito que a nossa cultura precisa mudar um pouco essa visão sobre a economia criativa, né? Pensar como é que a criatividade, né, pode transformar a vida de algumas empresas, pode transformar a vida de algumas pessoas, né? Pode transformar a indústria, o mercado como um todo, né? Eu acho que o design ele tem essa capacidade, né, de utilizar a criatividade nesse sentido, inclusive social, né? Então, se a gente pensa que a gente pode, através de uma indústria, fazer uma ligação direta, né, com pessoas que estão com problemas no meio da rua, por exemplo, né? A gente pode fazer essa relação direta. Existem muitos materiais na indústria que são desperdiçados. De repente, através da utilização da criatividade, a gente pode transformar esses materiais para ajudar uma outra vertente que está precisando aqui do outro lado, né? Então eu acho que a criatividade, de uma forma geral, não só o designer, mas o artista, ele tem essa função. Se você pensar aqui no exterior, né, eles fazem essa relação direta entre as profissões, por exemplo, né? O designer ele não é só trabalha sozinho, ele trabalha com equipe multidisciplinar. Então é o designer junto do engenheiro, junto do arquiteto, junto do médico, né? Se o médico precisa realizar um procedimento, por exemplo, desenvolver um produto, ele vai precisar do designer que está junto do médico para entender todo aquele processo para desenvolver uma peça exclusiva para aquela situação. Eu percebo que aqui no Brasil existe uma necessidade simplesmente focada no consumo e no mercado, e não no futuro, né? Lá fora, pela minha experiência que eu tive, eles têm uma relação direta com o futuro. Então, as universidades, por exemplo, a academia, eles desenvolvem projetos daqui a 20 anos, para daqui a 20 anos, né? Você vê soluções que vão atender ao meu filho, por exemplo, né? Então, o design ele tem esse papel transformador, né? E pensar para o futuro eu acho que é um aspecto muito mais interessante do que só simplesmente pensar no mercado. Porque você vai estar construindo, desenvolvendo coisas que podem não estar funcionando agora, mas que podem funcionar mais à frente e fazer com que a roda gire, né? E desenvolva coisas fantásticas, né? Para o desenvolvimento da sociedade,
desenvolvimento da indústria, do mercado como um todo, favorecendo a humanidade como um todo. Eu acho que a concorrência ela é uma coisa natural, na verdade, no mercado. Assim, todos nós temos as concorrências, né? Eu acho uma coisa natural, até porque existem outros criativos. Se eu desenvolver um projeto, alguém desenvolve algo melhor, automaticamente ele me torna concorrente porque me tira um pedaço do mercado, né? Quando eu realizo um projeto. Então, mas ao mesmo tempo, quando se trabalha com produto autoral, eu tenho uma assinatura, né? Então, um projeto que é a cara do Érico, automaticamente eu vou atrair pessoas que querem esse tipo de assinatura, enquanto que outros designers estão atendendo outro tipo de público, ou o mesmo público, não importa, assim. Eu acho que a concorrência ela existe, mas eu acho que desde que ela seja saudável, né, eu não vejo problema nenhum. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e botem a criatividade aí no mundo. Abraço!